Hoje eu vou te mostrar a minha coleção de jogos de Nintendo Switch. E não é qualquer vídeo. Eu abri cada um dos jogos e mostrei com um cartucho. E meus cartuchos nem ficam na caixa dos jogos, inclusive. Eles ficam nessa caixinha aí do Animal Crossing que eu tô mostrando pra vocês aí agora na tela. E sim, esse vídeo está sendo um presente para todos vocês, porque acabamos de completar 200 inscritos no canal. Mas vamos para esse vídeo agora mesmo. Fala pessoal do Sou Nintendista, tudo beleza? Eu sou Thales Oliver e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Então, como vocês estão vendo, pessoal, hoje finalmente a gente vai conhecer a minha coleção de jogos de Nintendo Switch. A ordem que eu vou seguir aqui para mostrar para vocês vai ser da ordem que eu comprei os meus jogos. E sim, eu tenho esse controle. Eu mostrei para vocês num shorts que eu fiz, né, que eu separo esses jogos por pastinhas. Então, eu tenho esse controle, né, que eu fiz. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou contando ali a minha história com o jogo que eu comprei, né? Claro, os que eu joguei, porque tem vários jogos dessa coleção aqui que eu ainda não tive tempo de jogar. Bom, e agora vamos falar dos jogos, tá? Que eu tenho do Nintendo Switch. Especificamente, eu tenho 39 jogos físicos, tá? Que eu faço coleção. Diria que 40, porque tem uma surpresinha no final aí do vídeo. Vamos começar aí com o primeiro jogo, que é Super Mario Odyssey, que é o meu primeiro jogo, né? Eu chamo dele do meu primogênito, é um jogo muito importante pra mim, porque eu comprei o Nintendo Switch ali em novembro de 2020, então foi um jogo que me ajudou a sair ali daquele meu estresse, ou até mesmo do tédio que eu tinha na pandemia. E é um jogo maravilhoso de exploração 3D do Mario. Se você jogou Mario Sunshine, Mario 64, até Mario Galaxy, vocês podem ver também aí a capa do jogo, toda em português, tá? Porque eu moro aqui em Portugal, para quem não sabe, então a caixinha dos jogos normalmente vem aqui em português. Não são todos os jogos, mas a sua grande maioria sim. Na capa de Super Mario Odyssey a gente tem a letra da música que é tema do jogo, que é Jump Up Superstars. Quem tem a mídia física tem esse privilégio de ter a letra, mas é claro, hoje em dia você tem acesso a essa letra em qualquer lugar aí pela internet, mas é muito bom ter registrado, ter uma arte ali maravilhosa também da Pauline, muito bonita. Próximo jogo, que foi também comprado junto com o Super Mario Odyssey, é o Super Mario Maker 2. Esse jogo é maravilhoso, ele segue ali os padrões do jogo do Wii U, né, o Super Mario Maker, que foi lançado em 2015, mas ele traz muito mais coisas. E é um jogo de você criar as fases do Mario, daquelas que a gente conhece, em vários estilos, dentre eles o Mario World, Super Mario Bros 3, entre vários. E você também consegue jogar as fases da comunidade, até criar os seus próprios mundos e jogar os mundos da pessoa. E vocês podem ver que na parte interior a gente tem uma arte muito bonita em pixel art do Mario e do Luigi, que inclusive é a arte que aparece no final do jogo quando você faz o 100%. Lindíssima também, e aí tem a fotinha do cartucho, bonito também. Próximo jogo, Mario Kart 8 Deluxe, que é um jogo maravilhoso de karts, né, de jogo de corrida. É o melhor jogo de corrida aí para você jogar com seus amigos. É um jogo que veio aí do Wii U, lançado em 2014, e é o jogo mais vendido do Nintendo Switch. Conta aí com mais de 60 milhões de unidades, fora as vendas que teve também no Wii U. Dentro da capa do jogo você tem um padrão ali que tinha bastante na época do lançamento do Nintendo Switch, em 2017, 2018 principalmente, que você tinha os controles ali, já que a gente não tem mais hoje em dia os manuais que vêm nas caixinhas dos jogos, então era bastante comum a Nintendo colocar os controles ali das ações que você fazia no jogo. Próximo jogo é o Super Mario 3D All Stars, que é uma edição limitada, hoje tá raríssima de encontrar. É uma coletânea dos Super Marios 3D que tinha na época, que é o Super Mario 64, o Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. Infelizmente não temos o Super Mario Galaxy 2. Pô, Nintendo, poderia ter lançado aí na coletânea também pra gente. Além disso, a gente tem aí a adição da trilha sonora do jogo, que você consegue escutar além dos jogos. É muito maneiro, tá? E na parte interior você tem uma arte super linda ali,
ali da galeria, né, de situações, imagens ali mesmo do jogo, muito bonito. Infelizmente esse jogo você não encontra mídia física oficialmente nas lojas, apenas usados, tá? Então quem tem essa mídia física hoje vale muito. Inclusive, pessoal, eu comprei na BGS quando eu fui no Brasil essa coletânea aí de livros que vocês podem ver, que são de detonado do Super Mario 3D All Stars. Eles estão ainda lacrados, eu ainda não abri. Pretendo abrir em breve, mas por enquanto eu não tiver aí jogado os jogos, porque eu ainda não fiz 100% nessa versão da coletânea, mas eu tô curioso, confesso, pra ver o que tem ali dentro. E além disso, eu ainda tenho do Link's Awakening aí. Infelizmente eu ainda não tenho a mídia física, é uma das próximas que eu quero muito comprar, então vocês não vão encontrar o Link's Awakening, infelizmente, nessa coleção aqui. Seguindo ali, temos o Mario Golf Super Rush, que é um jogo de golfe do Mario, e eu joguei bastante esse jogo quando eu comprei. E na verdade eu comprei esse jogo porque ele estava bem na promoção, e eu nem lembro quanto é que eu paguei nele, mas eu acho que foi muito menos de 30 euros. E é um jogo de golfe, e fez amar bastante, porque eu estava muito receoso de comprar, porque principalmente eu joguei aquele jogo do Nintendo 64 e eu não curtia muito. A versão de tênis eu curtia, mas o de golfe eu não conseguia, porque a jogabilidade era muito esquisita, eu não conseguia entender, né, os princípios de golfe. E aqui contém um modo história, então me fez entender muito mais, eu amei. Na parte interna desse jogo a gente segue o padrão ali de Mario Kart 8 Deluxe, então mostra os controles que tem no jogo, das ações, né, que você pode realizar ali com o seu taco. Fora que as artes ali feitas são também muito bonitinhas também. O próximo jogo foi a minha primeira edição especial, que é a do Sonic Mania Plus. E sem dúvidas essa é a arte mais linda de todas. Pra quem não sabe, o Sonic Mania é um jogo ali também de 2017. Essa edição que eu tenho ela é de 2018, que é a versão Plus, que adiciona a DLC Encore. E é um jogo clássico do Sonic, ele revive aquilo que a gente jogava no Mega Drive, como Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Temos várias fases que se usam como base das antigas, mas também temos muitas fases novas. E com a DLC adicionou várias coisas. Fases, desafios, entre outras coisas. E essa DLC, ela já vem dentro do cartucho, isso que é muito interessante. Na parte interior do jogo, temos uma arte muito bonita ali do Sonic, até que você consegue utilizá-la como a capa oficial do Sonic Mania, você só troca ali, e você tem imagens ali como se fosse mesmo do jogo de Mega Drive, muito bonito mesmo essa arte, acho linda. Tem outras versões também. Essa edição especial também acompanha um livro, né, o Artbook. Se vocês quiserem mais detalhes desse Artbook, eu posso fazer um vídeo exclusivo das minhas edições especiais, que eu não tenho só essa aqui. Mas é um livro ali que mostra basicamente os esboços, né, como foram feitos os personagens. Muito bonito e interessante também. Próximo jogo é o Super Bomberman R, que é um jogo de lançamento aí do Nintendo Switch. É um jogo clássico da franquia que já estava morta, né, a série Super Bomberman, há muitos anos, desde lá nos anos 90. E aí veio a Konami e lançou esse jogo, e aquele estilo básico que vocês já conhecem de Bomberman, né, famoso pelas suas batalhas aí loucas de você brigar com seus amigos. Na capa interior temos uma arte muito linda, toda amarela, com os personagens ali em pixel art, muito bonito mesmo. Minha próxima edição especial é a do Sonic Team Racing, que ela é uma edição do 30º aniversário do Sonic. E essa, na verdade, é uma das edições especiais mais simples que eu tenho. Ela conta aí, seguindo a mesma linha do Sonic Mania. A gente tem o Artbook, que se vocês quiserem pode também estar no meu vídeo lá fazendo sobre o Sonic Mania. E a arte, basicamente, pessoal, um jogo de corrida, ali mais ou menos igual ao Mario Kart. Infelizmente, ele não é um jogo tão bom igual o que a gente teve lá na época do Xbox 360, do Wii U, que é o Transformed, né? O Sonic All Stars Racing Transformed, que você consegue mudar ali, jogar tanto na água, no ar, voando. Faltou um pouquinho mais de inovação, mas aí você consegue jogar em equipes, né? É a premissa aí principal. E falando da parte interna ali do jogo, basicamente não tem nada, é tudo branco. Então, a minha versão inclusive não veio nenhum cardzinho, que eu sei que tem como se fosse um cardzinho que tem ali nessa parte, igual vocês viram ali do Mania. No meu não veio, só tem ali o cartucho mesmo. E só tem umas linhas ali informando algumas coisas em relação à SEGA. Próximo jogo é o Captain Toad Treasure Tracker.
Tracker é um jogo maravilhoso para jogar com seus amigos. Aí dá para jogar até 2 pessoas. É um jogo basicamente de puzzle, tá? É um jogo que já tinha lá no Wii U e também depois foi lançado por 3DS junto com a versão de Switch. E a diferença é que a gente tem aí mais coisas, né, em relação ao jogo que tinha no Wii U, principalmente as fases baseadas em Super Mario Odyssey, são maravilhosas, tá? A arte interna do jogo, ela segue o padrão ali do Mario Kart e do Mario Golf, são os controles que você tem ali das ações, mas a arte também é muito bonitinha. E essa versão, ela é diferente, né, que tem umas lá nos Estados Unidos, que é uma capa toda amarela, né? A minha é a tradicional mesmo, aqui tem a foto do céu com as nuvens, né? Se fundiam aí na versão americana, eu tenho amigos que tem essa capa, ela é toda amarela. Eu prefiro a minha a azul. Próximo jogo é Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, que é um jogo também de Wii U e é sensacional. É um jogo 3D do Mario, né, seguindo aquela lógica dos jogos 2D, né? Basicamente você tem ali um 2D passando para 3D. Não é um jogo de exploração igual o Super Mario Odyssey. É aquele jogo que você vai passando mesmo de fase. É lindíssimo. Só que a versão desse jogo adiciona a expansão Bowser's Fury, que esse sim é de exploração. Lembra bastante Super Mario Odyssey, mas você também tem os poderzinhos lá do Mario, o gatinho, que vocês conhecem lá pelo filme também do Mario. Na parte interna da capa a gente tem aí o Bowser, né? Que lá em Bowser's Fury. Sensacional essa arte aí que foi inserida nesse jogo. Jogaço, viu? Depois temos Kirby and the Forgotten Land, que é o primeiro jogo 3D do Kirby. E é um jogo maravilhoso, tá? Se você não jogou esse jogo, jogue, dê uma chance pra ele. Ele tem uma arte sensacional, fora que ele me lembra bastante a mistura de Super Mario 3D World com Super Mario Odyssey, né? Principalmente Super Mario 3D World pela levada ali do jogo. E além de você conseguir incorporar os personagens e ainda o Mouthful Mode, então você pode virar carrinho, entre várias coisas, né? E a arte desse jogo é sensacional. Você tem ali uma cena inicial do jogo, que é basicamente o Kirby que engoliu um carro, tá? Ele incorpora um carro e ele vai ali seguindo a ponte e tem essa arte maravilhosa, muito bonito. Próximo jogo é o Mario and Rabbids in the Kingdom Battle, que é um jogo ali de 2017. É uma parceria da Ubisoft com a Nintendo. E essa minha edição aqui é a Golden Edition, que adiciona a DLC do Donkey Kong, né? Já temos aí um jogo do Donkey Kong, brincadeiras à parte. E ele é basicamente um jogo de RPG ali de turnos, tá? Que você vai ter um campo ali e você tem que matar todos os Rabbids. A arte interna do jogo, você tem aí os Rabbids, né? Todo coloridinho, bem bonito. E também a gente tem esses cards que vem aí o código da DLC e algumas informações adicionais. Inclusive até uma divulgação ali do Rayman Legends, que também veio por Nintendo Switch como a Definitive Edition. A próxima é uma edição também de colecionador do Sonic, tá? Tem todas as edições de coleções do Sonic. É o Sonic Colors Ultimate, que é um jogo que foi lançado lá pro Nintendo Wii. E essa edição, ela é muito bonita, ela tem uma caixa, pena que tem pouco conteúdo. O que a gente tem aí é basicamente o jogo, vocês podem ver a capa interna dele não tem nada, é toda branquinha, mas pelo menos tem os cardzinhos ali com algumas informações do jogo, além do cartucho. Porém, não tem o artbook com as artes ali do jogo, nem nada, somente esse chaveirinho que ele é bonito. Então, basicamente, você tem essa edição de colecionador para ter o chaveirinho, e vem tudo nessa caixinha. Podia ter o livro, tá? Eu acho que tinha que ter o livro ali de arte e também a DLC, né? Os itens que vem ali de personagem que adiciona algum modo também, e a gente não tem, você tem que adquirir. Próximo jogo é o meu primeiro jogo da franquia Zelda, que é o Hyrule Warriors Age of Calamity, que pra quem não sabe, ele é o predecessor, tá? É o jogo anterior em questão de história do Breath of the Wild. Então, a minha saga ali com Zelda Nintendo Switch começou com Age of Calamity, não foi nem o Breath of the Wild. E ele é basicamente um jogo daquele tipo hack and slash, então você tem uma arena ali, o mapa do jogo, você tem que resolver umas missões e também pegar alguns itens e sempre melhorando ali. É um jogo sensacional, maravilhoso, pretendo trazer review aqui pro meu canal. E a arte interna do
do jogo é basicamente o Link aí com a espada em movimento, muito bonita essa arte aí, com meio obscuro ali, né, mas muito bonito, eu gosto desse azul que tem ali. E o meu próximo jogo é o The Legend of Zelda Skyward Sword HD, que é um jogo que veio aí do Nintendo Wii, né, um finalzinho de vida do Nintendo Wii, e é um jogo que veio em porte HD, né, um jogo tradicional aí de Zelda, e na verdade é o primeiro jogo em questão de história, tá, então a gente vai descobrir aí o poder da Magic Sword, ou espada mestre, como você quiser chamar. Eu ainda não terminei esse jogo, eu pretendo seguir aí com a minha jogatina, e a arte interna da mídia física desse jogo é sensacional, é um azul que é maravilhoso, né, o azul dos céus ali, é o meu azul preferido, é muito lindo mesmo. Do outro lado ali você tem uma parte branca com algumas coisas também, muito bonita mesmo. Depois tivemos aí o Kirby Star Allies, que é um jogo basicamente que a gente conhece de 2D do Kirby, né? Mas você tem os aliados ali, que é basicamente uma inteligência artificial. Quando você joga de um, ela vai fazendo ali algumas tarefinhas pra você, mas tem muita gente que não gosta desse jogo porque dizem que é muito fácil. Mas uma coisa que eu vou falar pra você, dê uma chance pra esse jogo, tá? Porque ele tem uma trilha sonora muito boa, tá? Além de ter bastante fases desafiadoras lá pro fim, fora os modos extras, tá? Até hoje eu não consegui fazer 100% desse jogo, porque é muito difícil mesmo, tá? E a arte interna da mídia física, basicamente, segue os padrões lá que eu falei, porque é um jogo de 2018, tem os controlezinhos ali das ações do Kirby. O próximo é Hyrule Warriors Definitive Edition, que na verdade é o primeiro jogo Hyrule Warriors. Ele veio lá pro Nintendo Wii U, ele também veio pro Nintendo 3DS, e tem a versão do Nintendo Switch, que é a versão definitiva, onde reúne todas as DLCs e conteúdos que tiveram depois do lançamento do jogo. E essa mídia aqui para Portugal, ela é raríssima, porque eu tenho a mídia nacional, então vocês podem ver aí na imagem que tá toda em português. Eu comprei de um menino que eu vi, acho que, se não me engano, na OLX. Eu comprei a preço cheio mesmo, mas melhor do que pagar, sei lá, 100 euros ou outra coisa. E é um jogo sensacional também, tem uma arte que eu curto bastante, tá? Ele é bastante difícil, para você fazer o 100% dele, vai demorar aí muitas horas. E na parte interna a gente tem basicamente ali o mapa de Hyrule, né? Com uma pegada assim meio marrom, assim meio antiga, né? Bem bonitona, gosto bastante. Próximo é finalmente Zelda Breath of the Wild, né? Eu demorei bastante para comprar esse jogo, porque eu tava esperando aí uma promoção. É um jogo sensacional, tô quase aí fazendo 100% nesse jogo, porque eu comprei, ele tem aí mais ou menos, foi na época da Copa do Mundo, era o jogo que foi prometido aí para lançar no Wii U, mas acabou sendo cross-gen, e é um jogo de lançamento do Nintendo Switch. Tudo nesse jogo é impecável, espere o inesperado desse jogo aí, tá? E vocês podem ter observado aí que a minha capinha do jogo, ela é diferente, porque é a versão europeia, e sim, ela é a mais bonita, muito mais bonita que a versão americana, que é o Link olhando ali de costas, né? Mas, em compensação, a gente tem acesso a um pouquinho da arte que foi mandada aí para a versão dos Estados Unidos, que é a arte interna, né? O Link subindo aí o penhasco com essa pegada meio azul aí. Eu também curto bastante, mas a capinha europeia é lindíssima. Inclusive tem gente que tem as duas versões, viu? Próximo é Super Smash Bros. Ultimate. E é um jogo sensacional de luta. Está entre um dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch. Ele é o terceiro jogo mais vendido, né? Porque primeiro é o Mario Kart 8 Deluxe e segundo é o Animal Crossing New Horizons. E é basicamente aquele jogo de luta. Então você tem todos os personagens aí principais, né, da Nintendo, e também outros personagens. Tem até o Steve, tem a Planta Piranha, você tem até Mega Man. Eu ainda não terminei de desbloquear todos os personagens, que são muitos. Eu ainda estou jogando o modo história. E a arte desse jogo interna é sensacional. Mostra todos os personagens que tem disponível no jogo base. Mas ainda tem a DLC, tá? Então reúne pelo menos muito mais de 10 personagens para você jogar. Próximo jogo é Metroid Dread. Pessoal, eu estou apaixonado por esse jogo. É o jogo que eu estou jogando atualmente. Metroid Dread é o chamado por muitos o Metroid 5. Recentemente eu fiz uma maratona de todos os jogos 2D do Metroid. Eu joguei ali o do Nintendinho, depois eu joguei o 2 de Game Boy, o Super lá do Super Nintendo e o Fusion do Game Boy Advance. E aí eu já estou agora no Metroid Dread, que é um jogo sensacional. Cada jogo da franquia ali
eleva o seu potencial. Os gráficos são impecáveis. E para quem não sabe, pessoal, Metroid é a franquia que, junto com Castlevania, deu nome hoje ao nosso conhecido e famoso Metroidvania, tá? Esse gênero que é tão famoso. A arte interna desse jogo, temos aí uma área meio obscura com a Samus, com a armadura dela, que é sensacional, esse verde aí, meio azul turquesa, com essa parte também vinho reluzente. Eu acho muito bonito, sensacional essa capa. Próximo jogo é Animal Crossing New Horizons, que é o jogo aí que salvou a pandemia, é o segundo jogo mais vendido da Nintendo. E aquele jogo basicamente que você tem que montar ali a sua ilha, você tem os villagers. Quem gosta muito de jogar The Sims ou aqueles jogos de fantasia vai se apaixonar por esse jogo promete muito, é muito lindo. Então espere aí você jogar 100 horas sem você perceber. A arte desse jogo, ela é muito linda, é um azul que eu sou apaixonado, mostra ali a cena dos villagers ali e temos o aeroporto. Próximo jogo aqui da lista é o Mario Tennis Aces, que é um jogo que eu queria muito, porque eu sou apaixonado pela franquia Mario Tennis, e é um jogo que eu consegui comprar na promoção. E é um jogo basicamente de tênis ali do Mario. Infelizmente o modo online dos jogos, né, de esportes do Mario não tem tido tanta pessoa jogando. Então se você quer comprar esses jogos, repense se você quer jogar somente online. Mas se você for focar no modo multiplayer local ou até o single player local, é muito bom. E eles contam também com o modo história. A arte interna desse jogo segue ali o padrão ali do Mario Golf Super Rush, que é basicamente os controles, né, das ações do Mario. Como a gente não tinha manual, então era muito comum ter isso, como eu disse anteriormente. O próximo jogo da minha coletânea aqui é Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodance, que é uma parceria aí com os Necrodancer. E essa mídia física aqui, pessoal, é raríssima, tá? Eu comprei a última mídia que tinha na loja aqui de Portugal e foi por um preço baratíssimo, foi tipo 20 euros. Mas infelizmente, apesar dessa mídia tá toda localizadinha em português aqui de Portugal, não tem nada na parte interna. Vocês podem ver aí que é tudo branco mesmo, só tem o cartucho, não tem nada demais. Podia ter uma arte ali legal. É um jogo sensacional de pixel art que envolve ali jogo de ritmo. Eu sou apaixonado por jogo de pixel art, eu estou muito apaixonado por esse jogo. O próximo jogo aqui é o Mario Rabbids Sparks of Hope, que é a continuação do Kingdom Battle. A minha versão, como vocês podem ver, também é a Gold Edition, ela tá toda em espanhol, que eu peguei ela da Espanha. Infelizmente, a do Kingdom Battle, eu já tive a versão todinha em espanhol, localizada, porém, eu dei de presente pra minha irmã. E ele segue ali, basicamente, os mesmos padrões do seu antecessor, mas aqui tem algumas diferenças, né? A minha aqui, como é a Gold Edition, a gente tem acesso às 3 DLCs, que inclusive adiciona o Rayman. A arte dessa mídia física, ela é mais simples, ela tem ali os Rabbids, né? Os coelhinhos, mas é um pouquinho mais claro, não é tão colorido igual ao primeiro. E você tem os cardzinhos ali do código da DLC junto ao cartucho. Próximo jogo é New Super Mario Bros. U Deluxe, que é um jogo que foi lançado anteriormente para o Nintendo Wii U. Inclusive, ele é o jogo de lançamento do Wii U. E ele tem vendido bastante no Nintendo Switch. É basicamente aquele jogo 2D do Mario que você já conhece, como Super Mario Bros. 3 e até o Super Mario World. E a arte interna do jogo é muito bonita, tem ali os personagens e o mapa dos mundos com as fases, mas ela não é tão bonita igual um jogo que eu vou mostrar aqui. Mas eu curto bastante esse jogo, apesar de muita gente tacar em hate, porque ele é praticamente o quarto jogo da mesma franquia, né? New, que já está um pouquinho saturada, mas ele tem o seu lugar ali no coração. Próxima temos Luigi's Mansion 3, que é um dos jogos mais lindos do Nintendo Switch, e é um jogo maravilhoso que eu ainda não joguei. Eu pretendo muito jogar, eu estou muito animado para jogar esse jogo. Provavelmente quando eu terminar Metroid Dread eu já vou para esse jogo para me hypar mais pro Luigi's Mansion 2 HD que foi prometido aí para Nintendo. E é basicamente um jogo de exploração do Luigi, né? Que você tem um aspirador de pó, onde você vai sugar os fantasmas, né? O primeiro aí que foi lançado pro GameCube se passava numa mansão. Esse terceiro já se passa no hotel, né? Que o Mario e os seus amigos vão tirar aí férias. A arte interna da mídia física ela é muito bonita. Temos aí o Luigi, né, numa área bem obscura do jogo, junto a um cachorrinho fantasma, né, que é o Potter Pup. Esse jogo, se você for ver imagem dele e de gameplay, ou até você jogar no seu Nintendo, você vai ver que ele é um dos jogos mais bonitos, se não o mais bonito, tá?
Próximo jogo, Donkey Kong Tropical Freeze, a edição do Nintendo Switch que adiciona aí o Funky Kong. E ele é um jogo basicamente 2D ali do Donkey Kong e é o único que a gente tem no Nintendo Switch. E, na verdade, ele é um relançamento do Nintendo Wii U, mas aí com a adição do Funky Mode, basicamente. E é o conhecido aí como um dos melhores jogos de plataforma 2D, tá? Inclusive, se você não jogou esse jogo, jogue porque ele é maravilhoso. Ele é a continuação do Donkey Kong Country Returns. A arte interna desse jogo ela é muito bonita, temos aí o Funky Kong na prancha dele, que inclusive é uma arte que você pode utilizar para substituir a capa do seu jogo. Você tem aí a lombada, você pode utilizar. Outro jogo que também tem isso é o Metroid Prime Remastered. Próximo jogo, Paper Mario Origami King, que é um jogo basicamente de RPG do Mario. Eu ainda não joguei esse jogo, mas é um jogo muito bonito, artisticamente falando. É um jogo ali da série Paper Mario, que inclusive a gente vai ter o The Thousand Year Door chegando, um remake este mês, que é conhecido como um dos melhores Paper Marios de todos. Mas o The Origami King é sensacional pela sua arte, eu gosto muito. E principalmente a arte interna ali do jogo é muito bonita. Você tem os personagens ali do jogo, todos feitos de papelzinho, de origamis, muito lindo. Quando abri essa capinha, eu falei assim, nossa, realmente é lindo mesmo esse jogo. Eu fiquei apaixonado, fiquei deslumbrado. Depois ali seguimos com WarioWare Get It Together, que é um jogo de minigames do Wario. E ele é um jogo meio maluco de minigames que você vai fazendo ali. Se você não jogou, é um jogo muito legal para você jogar com seus amigos, assim, que você tá na sala, assim, no modo festa. É um jogo que dá pra jogar até em 4 pessoas, ele é muito louco. Ele tem um sucessor chamado Move It. Tem gente que não curte esse jogo, mas eu curti, ele é bem legal, modo história você consegue fazer rapidinho ali. A arte interna dele é muito bonita, temos aí o Wario, o fundo todo amarelo. Eu comprei esse jogo no mesmo dia que o Paper Mario, então eu fiquei bem deslumbrado com as duas artes que tem ali no jogo. Meu próximo jogo é Sonic Frontiers, que eu comprei recentemente, é um jogo 3D aí do Sonic, de exploração. Ele tem várias inspirações, que eu não vou falar nesse vídeo para não causar muita polêmica, mas ele tem o seu lugar, eu curti bastante. Não terminei, eu parei ali mais ou menos na metade, pretendo finalizar a gameplay desse jogo. E ele não tem edição especial diferente dos outros jogos do Sonic que eu falei anteriormente. E infelizmente a arte interna do jogo ali, ela é bem básica, é toda branca ali, com algumas informações da SEGA, basicamente igual o Sonic Team Racing. Temos ali um cartãozinho ali com uma imagem do jogo, com um itemzinho especial, com um código. E temos ali o cartucho. Próximo jogo é finalmente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é o sucessor do Breath of the Wild. Esse sim é exclusivo do Nintendo Switch, porque o Breath of the Wild tinha sido um jogo cross-gen aí com o Nintendo Switch e o Wii U. E ele praticamente melhora em vários aspectos o Breath of the Wild, embora tem muita gente que discorde disso, né, que o Breath of the Wild tem o lugar dele, principalmente que a gente tem algumas coisas que não tem no Tears of the Kingdom, mas o Tears of the Kingdom tem essa premissa de melhorar tudo que há de bom e aumenta o jogo basicamente 3 vezes, já que você pode explorar além da parte da terra, você consegue o céu e os calabouços, né? A parte interna do jogo ela é bem bonita, temos aí essas paredes com essa arte maravilhosa que foi mostrado inclusive no anúncio desse jogo, e foi quando a gente verdadeiramente descobriu o título desse jogo, que a gente até então não sabia o nome do jogo, a gente chamava de sequência do Breath of the Wild. Além disso, pessoal, uma coisa que eu comprei esse jogo numa promoção, ainda me deu a loja, né, a Votem, onde eu comprei, veio um pôster exclusivo do jogo, lindíssimo, ali do Link com o poder da Ultra Hand. Eu sou apaixonado pela paleta de cores desse jogo, mano, que é aquele azul com verde, né, um verde meio musgo ali. Foi o meu bolo de aniversário, inclusive, do ano passado. Eu sou apaixonado pela arte desse jogo. Próximo jogo é Yoshi's Crafted World, que é um jogo maravilhoso do Yoshi. Ele é perfeito para você jogar com 2 pessoas, e é basicamente aqueles jogos de plataforma tradicionais do Yoshi, parecidos com Yoshi's Island. E aqui é tudo feito de papelão, de cartolina. É um jogo maravilhoso, ele é muito lindo artisticamente. Ele pode parecer um pouco fácil no início, mas do meio pro fim ele vai ficando mais complicado. A parte interna do jogo a gente tem basicamente aquele modelo de controles ali do Yoshi, né, das ações dele, similares lá aos jogos de esporte do Mario
Mario que eu falei anteriormente. Seguindo ali, temos Mario Strikers Battle League Football, que é um jogo de futebol ali do Mario, né? Conhecido ali como Strikers, de porradaria, basicamente. É um jogo sensacional, a arte dele é muito... não é cartoonizada, parece muito daqueles histórias e quadrinhos que a gente vê, o estilo assim, meio rústico. Acho muito bonito. Infelizmente, esse jogo não conta com um modo história, igual os jogos anteriores dos jogos de esporte do Mario, mas ele conta com modo tutorial muito importante no jogo. Você aprende basicamente muitas coisas ali do que você tem que fazer. A arte interna dele, diferente dos outros jogos de esporte, não mostra os controles ali do jogo. Com os personagens ali do Mario Strikers, como eu falei, o estilo artístico ele é muito bonito mesmo, eu curto bastante. Seguimos ali, temos um jogo multiplayer muito famoso que é Splatoon 3. É um jogo de tinta, basicamente. Você tem ali os Inklings, né, que você tem que pintar o território ali pra ver quem pinta mais, né? Parecido basicamente com aqueles jogos que a gente tinha antigamente, que era o Bomb It. Vocês lembram desse jogo, do Clique Jogos? O Splatoon é um jogo que ele é muito bom, ele tem ali um multiplayer muito legal, tem um público muito forte, vale bastante a pena. A Nintendo tá sempre fazendo Splatfests desse jogo, que são os eventos ali multiplayer, tá? A arte interna do jogo, ela é bem bonita, ela é bem sombria. Temos ali os Inklings, né? Uma arte meio sombria, com alguns cartazes ali. É bem bonita a parte interna também. E depois temos, pessoal, Pikmin 4, que foi um dos jogos que me fez entrar na franquia Pikmin. Eu comecei a jogar o jogo ali, pelo menos por uns 30 minutos, mas eu ainda não consegui jogar o jogo, não porque ele é ruim, muito pelo contrário, tá? Foi questão de tempo mesmo e de outras coisas que tinha ali pendente já no backlog. Mas é um jogo que você tem basicamente essas plantinhas que a gente chama, né? Que são os Pikmins, e você tem que resolver uma série de desafios ali. É sensacional esse jogo, e ele tá em português do Brasil. Eu testei esse jogo lá na BGS, tá? Quando eu fui no Brasil no ano passado. A parte interna do jogo é um pouco simples, ela tem ali um fundinho meio branco, com os Pikmins enfileirados, levando ali as comidinhas, né? Bem fofinho, bonitinhos eles. Na verdade, eles não são plantinhas, na verdade, eles são formiga que tem uma cara na cabeça de uma flor, de uma planta, né? Depois temos um dos meus jogos preferidos, é Super Mario Bros. Wonder, que sim, esse é exclusivo do Nintendo Switch, e é ele que traz o Mario Broca e o Mario Elefante. Piadas à parte. Pra quem não sabe, a mídia do Brasil, ela por um tempo veio errada ali no lançamento do jogo. Em vez de estar Mario Broca, tá Mario Broca. Como vocês podem ver, a minha mídia aí está certa com Mario Broca, porque eu comprei ela aqui em Portugal e ela, até onde eu sei, nunca veio incorreta. Mas é um jogo 2D do Mario que ele é completamente inovador. Tem um review dele, assim como Super Mario Odyssey, lá no Stash. Se você não me segue no Stash, me segue lá, @ThalesOliver. Sem palavras pra esse jogo, mano. Esse jogo é feito com muito amor pela Nintendo, é sensacional, ele é lindo, lindíssimo, lindíssimo. Até a arte interna do jogo, que segue ali o padrão de Super Mario Bros. E o Deluxe, só que é muito mais bonito, né? A arte desse jogo, ela tem tem o seu lugar, né? É lindíssimo, lindíssimo. Vocês precisam jogar esse jogo, muito bom. Depois tem Pikmin 3 Deluxe, que foi um jogo dificílimo de eu pegar, porque é uma mídia que tá sendo rara aqui em Portugal, principalmente, e ainda fora que tá em português, né? A mídia nacional. O Pikmin 3 Deluxe, pessoal, é um relacionamento aí do Wii U, mas aí você tem a versão Deluxe, basicamente, que adiciona algumas coisas, tá? E eu ainda não joguei esse jogo, eu pretendo jogar depois que eu jogar o 4, mas ele segue ali basicamente a mesma ideia, só que o 4 tem muito mais novidade, muito mais coisas aí. Agora tá me faltando o Pikmin 1 mais 2, que são os relançamentos aí do GameCube. A arte interna dele é muito linda, é muito mais bonita do que a do 4, na minha opinião. Temos aí os Pikmins aí no mato, né, nas folhas, nas flores, é muito linda mesmo. Fora o cartuchinho também, que é muito bonito. O próximo jogo dessa lista, pessoal, é o Splatoon 2, tá? Que é um jogo que foi lançado lá em 2017, mais ou menos no meio do ano. E ele segue mesmo a proposta da franquia Splatoon, em relação à franquia que nasceu no Wii U,
tá? Ele adiciona mais coisas ali, mas hoje em dia não temos mais as Splatfests, porque agora com o Splatoon 3, né, a Nintendo tá dando mais prioridade a esse jogo, então o modo online você pode ter ali algumas dificuldades de encontrar partidas. A arte interna ali é basicamente similar à do Splatoon 3, então temos ali os Inklings, né, aquela imagem meio sombria, com alguns cartazes ali, mas também é muito bonita, eu gosto desse estilo mais obscuro. E por último, pessoal, temos Super Mario RPG, que é um jogo lindíssimo, tá? Ele é um remake de Super Nintendo. Isso explica porque a Nintendo nunca trouxe esse jogo pro Nintendo Switch Online, né? E esse jogo tem um significado muito importante para mim e principalmente para a comunidade Nintendo de Portugal e até da Europa, é que esse jogo nunca tinha sido lançado oficialmente no Super Nintendo aqui pra Europa, pessoal. Então, esse jogo agora está sendo lançado no Nintendo Switch e ainda na Europa é muito importante. E ele é um jogo basicamente de RPG ali clássico que a gente conhece, né? E a arte interna desse jogo é sensacional. É basicamente o mapa ali do Super Nintendo todinho refeito do remake. É lindíssimo. E eu tô muito hypado para jogar esse jogo. Eu ainda não joguei, mas eu já joguei na versão do Super Nintendo, mas eu não tinha zerado na época. E por último, pessoal, uma surpresa aqui pra vocês. Eu tenho um carinha aqui exclusivo da Europa. Não encontra em outra parte do mundo. Que é a DLC física de Mario Kart 8 Deluxe. Que é a chamada de DLC Booster Course Pass. E essa tá lacrada, pessoal. Tá lacradinha, lacradinha, lacradinha. Eu não abri ainda. Ela adiciona a DLC do jogo. Ela não adiciona o jogo base. Você tem os cards ali, os pins, figurinhas maravilhosas que eu ainda não abri, mas eu posso fazer um unboxing aqui pra vocês ao vivaço, em vivo em cores. Então se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, assim como as edições especiais ali do Sonic, pra trazer aqui pra vocês no canal. Mas é isso, pessoal, esse vídeo foi muito longo, mas eu quis mostrar mais detalhes pra vocês. Eu vou separar, né, esse vídeo em capítulos, então se vocês tiverem algum jogo que vocês querem ver, vai estar aí na descrição do vídeo, separadinho, cada jogo por capítulo para vocês verem, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem, deixar o seu like e comentar aí quantos jogos de Nintendo Switch tem e aproveitar e falar qual é o seu jogo preferido de Nintendo Switch. Agradeço muito vocês, tá? Deu muito trabalho de fazer esse vídeo aqui, mas eu fiz com muito amor para vocês e eu vou trazer a parte 2, que é falando dos meus acessórios de Nintendo Switch e depois eu volto com uma parte 3 aí, quem sabe, mostrando a continuação da minha coleção, porque sim, eu tenho vários jogos ainda pra pegar. Dentre eles tem o Link's Awakening, que eu não mostrei, que é o remake lindaço do Game Boy. Temos ali o Metroid Prime Remastered, temos Mario Sonic das Olimpíadas, Mario Party, Superstars, Super Mario Party, entre outros jogos. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais aí, @ThalesOliver no Twitter e @SouNintendista nas outras. Eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês de montão. Tchau, tchau, pessoal!